O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Jesus hoje nos apresenta um conselho. Jesus hoje nos faz uma promessa. Não se perturbe o vosso coração, Ele nos aconselha. Tende fé em Deus, o Pai, e em mim também. E Jesus nos faz a promessa da ressurreição, nas moradas eternas. Aquele que nos promete a morada no céu, e que nos faz buscar estar um dia com Deus, vivendo bem nesta terra, com dignidade, nos convertendo diariamente, trabalhando pelo reino dos céus. Este também é aquele que cuida de nós, a nossa morada aqui nesta terra, em nossas necessidades, com a providência. Jesus, Ele ensina e vive com muita sabedoria. Ele diz que o Pai sempre trabalha. Então o Pai, no cuidado que tem para conosco, está sempre atento àquilo que nós precisamos. E aqueles que confiam na sua providência, nada lhes faltará, como nós já meditávamos naquele Evangelho do bom pastor. Jesus é alguém que fala desta maneira porque nesta terra Ele trabalhou com as suas mãos humanas. Ele pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. E esse trecho faz parte de um documento da igreja. Não sou eu simplesmente que estou dizendo. Então Jesus veio a esse mundo, se fez homem, se fez gente para santificar a humanidade. Às vezes nós usamos a palavra humano apenas para denotar algo decaído, algo falho, algo que está sujeito ao erro. E Jesus se fez homem para nos dar a dignidade como seres humanos, filhos de Deus, como aqueles que têm essa grande promessa do Pai. E se nós olharmos para a trajetória de Jesus nesta terra, ao longo dos seus 33 anos aqui vividos, foram muitos mais anos dedicados ao trabalho do que propriamente a sua vida pública. Em 3 anos, nos últimos que ele viveu nesta terra. Então, lá no escondimento, em Nazaré, na vida cotidiana, Jesus assume o ofício do seu pai adotivo. Aprende com José. Jesus trabalha. E é por isso que quando ele se revela como Filho de Deus e anuncia publicamente o reino dos céus, ele vai mostrar também quão intenso é o seu trabalho para nos salvar, para nos fazer cada vez mais conscientes de quem nós somos, para nos mostrar o caminho que é Ele mesmo, que é a sua própria vida.
ele aprendeu com José. José, como carpinteiro, não era apenas alguém que trabalhava a madeira, mas alguém que no seu ofício também trabalhava com pedra, com metal. Era praticamente um construtor. A ideia que nós temos de carpinteiro talvez se reduza, na nossa época, ao trabalho com a madeira. Mas São José é aquele que edificava tantas coisas, muito além de móveis, de alguns objetos, também tantas moradas. E ele foi constituído o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, o esposo da Virgem Maria, e ele teve que sustentar também uma casa, uma morada, um lar, e fez isso com todo o amor, com todo o empenho, com todo o afeto, com toda a dedicação. Ele sempre se preocupava com o bem-estar daquela família a qual ele tinha que proteger, e sempre contava com a proteção divina. Por isso que nós destacamos São José Operário nesse dia do trabalhador, porque a nossa fé não está desconectada do nosso dia a dia. A nossa fé fala também no nosso cotidiano, porque Jesus, antes de falar, depois da sua vida pública, ele também falou com a sua vida, através de tudo aquilo que ele realizou, de modo que os homens vão constatar, ele tem feito bem todas as coisas. Se Jesus foi aquele que arrebatou multidões, que resgatou corações, que mudou vidas, que mostrou o caminho, é porque antes ele também fez tudo com imenso amor. Jesus, quando pequeno, certamente, aprendeu a trabalhar a madeira, e isso, sem dúvida, lhe custou bastante atenção. Nós estamos falando de Deus que se faz homem, então de Deus que agora aprende com alguém, e com São José. Então quantas coisas Jesus aprendeu sobre aquela própria madeira que ele serrava, que ele pregava, que ele encaixava. E é justamente na madeira, ou no madeiro, como podemos dizer, com os pregos, onde ele definitivamente dá a sua vida. Jesus é aquele que vem a esse mundo não para se passar por um ser humano, mas ele assume totalmente a nossa humanidade em todas as dimensões, menos no pecado. Jesus é o nosso grande exemplo, e ele nos mostra hoje São José como um homem que, com a sua dignidade, com a sua fé e a sua confiança desmedida, foi amparado pelo Pai. Vamos então hoje acreditar, meus amados irmãos, que o Senhor tem uma promessa para nós. Promessa, acima de tudo, de vida eterna, mas promessa também de que Ele sempre cuida de nós. Nenhum fio do nosso cabelo cai sem que Deus saiba. Ele diz também, não é? E os pardais? Alguém os alimenta, não é? Se Deus provê o alimento para os pardais, quanto mais para nós que somos filhos. E o Senhor nos diz que nós possamos hoje acreditar como São José sempre acreditou. Confiar que Jesus está conosco, como Jesus esteve na Sagrada Família e com esse grande homem que o Senhor escolheu. José, trabalhador, que roga por nós, que nos inspira e que nos faz crer na promessa de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja